Bom dia, graça e paz, meus queridos. Entrando neste canal da IAPVD e graças a Deus com o Café com Deus. Hoje eu tô chique, glória a Deus. Deixei aí um comentário e venho pensando ontem um culto maravilhoso. De madrugada, como eu sou despertado, busquei uma palavra, conversei com o Espírito Santo e hoje eu quero fazer aqui um pequeno comentário através da reflexão, da meditação que eu tenho costume de fazer todos os dias. E hoje eu quero te convidar junto comigo a mergulhar no texto da palavra do Senhor. E hoje são dois textos. Nós vamos estar baseado em Deuteronômio 4:39 e Hebreus capítulo 10, o verso 19 ao 23, tá? Que Deus nos dê graça, gente, porque hoje eu quero falar como nós de fato cultuamos a Deus. Como que você tem cultuado ao Senhor Jesus? Como que você tem se apresentado ao Senhor Jesus quando você se desloca à casa de oração? Deus, por exemplo, aceitaria ou aceita qualquer coisa como adoração? É aí que está. Eu quero chamar a sua atenção para que a gente junto mergulhamos na palavra e buscamos ter mais maturidade através da palavra. Tá junto comigo? Vamos hoje mergulhar nesse tema, ok? A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 4:39, reconheça isso hoje. Reconheça isso hoje. E ponha no coração que o Senhor é Deus. Em cima nos céus e embaixo na terra. E não há outro, não há nenhum outro. Deuteronômio 4:39. Agora Hebreus capítulo 10, 19 a seguir diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração. E diz mais, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado, aleluia, da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hoje, pleno século 21, não se vê muita adoração de ídolos na nossa sociedade. Já percebeu isso? Já reparou sobre isso? Bom, digo isso pelo menos não por fora, uma forma externa. E aí, gente, quando você começa a mergulhar, começa a refletir, começa a pensar, começa a buscar na palavra resposta, não sei se você tem esse conhecimento, e eu louvo a Deus se você assim o tem, mas eu quero te lembrar, te chamar a atenção neste ponto. No Novo Testamento, a adoração é oferecida, gente, mediante o eterno e perfeito sacrifício de Jesus Cristo, que substitui para sempre o sistema de sacrifício do Velho Testamento e ortogou ao homem o direito de enxergar, aleluia, com ousadia e liberdade a presença de Deus.
Com isso você, ao ler comigo Hebreus capítulo 10, dos 19 a 23, me traz agora aqui sobre este comentário a base, o fundamento pela qual eu comecei hoje já trazendo a você esse conhecimento sobre adoração no Novo Testamento. E ainda, segundo Romanos capítulo 12, verso 1, a adoração ela é uma entrega, mas uma entrega pessoal, incondicional de todo o ser, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Gente, isso implica no quê? Isso implica que em cada ato praticado, mesmo os considerados mais simples sobre a nova aliança, deve trazer em si propósito de reconhecer e honrar a Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas, Um grande exemplo que a gente tem na Bíblia foi o encontro de Jesus, por exemplo, com a samaritana, em João capítulo 4, verso 20 ao 24. Sim, porque no encontro entre Jesus e a mulher samaritana, ele definiu a adoração como algo que deve ser feito em espírito e em verdade. Você já tem noção de fato do que Jesus queria de fato ali, vamos dizer assim, expressar e falar sobre adoração? Por isso que eu comecei a chamar a atenção aqui, sabe? Como você cultua Deus? Deus está em primeiro lugar em tudo na sua vida, na sua história? Pense um pouco nessa pergunta. Então vamos lá. Olha que coisa interessante, como ele coloca agora aqui, em espírito e em verdade. Aí vamos lá, em espírito, gente, por que ele citou isso? Em espírito, porque não depende mais de elementos litúrgicos externos que visibilizem o propósito do ofertante. Olha que coisa. É algo, gente, do cardia, é algo do coração, para ser recebido por Deus e não visto pelos homens. Não é portanto aqui a aparência que vai determinar ou determina o valor da adoração. É o conteúdo que está de fato aí no seu coração. E digo mais. Não é portanto aparência. Não é portanto aparência. Porque é o conteúdo, e aí vem a questão, em verdade, porque deve ser um fruto da sinceridade do pecador, que contrito, reconhece a sua total dependência de Deus, mediante ainda a obra vicária de Cristo na cruz, como está em Lucas, capítulo 18, verso 9 e 14. Ali você descobre algo importante, porque traz dois tipos de situações de adoração, para quem não sabe. Bom, ali mostra uma hipocrisia, e a hipocrisia do fariseu, com a exterioridade de sua adoração, e a sinceridade, por exemplo, do publicano, que humilhado, mas sem qualquer formalismo exterior, no sentido exterior de dependia unicamente, no caso, ele dependia unicamente da misericórdia de Deus. E aí vem a pergunta, quem foi abençoado nesses dois personagens, buscando ali oferecendo, melhor dizendo, a sua adoração? Como você cultua Deus? Hoje é complicado, porque quando você pega um tema desse, eu falei com Deus, Senhor, mas me dê aqui sabedoria, porque às vezes você quer falar numa única palavra e pode muita gente ficar até triste ou ofendida, e não é o caso aqui. Aqui, quando eu trago a palavra, é para nos ajudar a aprender, praticar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Sabe? Então, já começa a mostrar para você em espírito, em verdade, e em espírito, porque não depende mais de elementos litúrgicos.
É aí que está a questão. E hoje, observe bem o que está acontecendo. Observe bem. Parece que se não tiver alguma coisa que seja palpável, parece que não é adoração. Se não tiver alguma coisa que nos remeta a pensar no nosso Deus soberano, parece que não é adoração. Se não tiver alguma coisa adentrando, como dizendo, aqui está entrando na presença do Senhor, parece que não é adoração. E aqui eu estou mostrando em espírito, porque não depende mais de elementos, olha bem, que visibilizem o propósito do ofertante. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado porque não há mais necessidade de elementos litúrgicos. Aí vem a questão que Deus traz. E em verdade, porque deve ser fruto da sinceridade do pecador que contrito, reconhece a sua total dependência de Deus mediante a obra vicária de Cristo na cruz. Explicado mais ou menos aqui, eu trouxe algo para você conseguir me acompanhar, porque ainda vem como você cultua a Deus. Gente, aí em Deuteronômio que a gente leu, reconheça isso hoje e ponha no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus, embaixo da terra, não há nenhum outro. As pessoas, às vezes sem perceber, aí onde eu quero levar você um pouquinho a pensar um pouco. As pessoas, sem perceber, têm seus deuses, mesmo que não chame de deuses. Preste atenção agora, por favor. Seus deuses aqui são aquilo que elas mais confiam, que elas mais depositam confiança. Por exemplo, talvez numa pessoa aí, ela sem perceber, ela coloca sua confiança numa conta bancária. Tudo para ela se resume que para resolver tudo para ela está na conta bancária. Tudo que ela precisa para ter conforto, tudo que ela precisa para dizer estou bem, estou no auge, está na conta bancária. E ela venera e ela vê que tudo para ela se sentir melhor ou até superior está na conta bancária. E muitas vezes, não só no questão do financeiro, no dinheiro guardado, dizendo eu tenho, eu posso e vou fazer, mas muitas vezes também na sua própria carreira profissional. Tudo para ela se resume na sua carreira profissional e muitas vezes na sua aparência ou talvez em qualquer outra coisa. Só que as pessoas às vezes não param para pensar que tudo que é da terra fica na terra. Ficando na terra vai acabar. Vai se acabar. Ontem no culto nós discutimos, falando, alegre, feliz, entrou a questão que os anos se passou, a idade chegou, e muitos falam, eu envelheci, outro, eu engordei, eu não sei o que. Tudo uma hora vai passando, vai mudando, porque o fim de todo ser humano na terra é terra. É terra. Agora, nós temos, segundo a palavra de Deus, algo que vai acontecer com todo ser humano. Vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus. E aí vem que acontece que um dia, sabe, essas pessoas elas vão perder o dinheiro da conta bancária um dia vai ser consumido, ou ela mesma um dia deixa de existir, um dia perde também a posição profissional, perde a aparência, que todo mundo diz como é bonito, como é linda, como é maravilhoso, perde a aparência, a velhice chega, tira toda essa boniteza, essa grandeza aí, né? Às vezes as coisas que você tem como posse, como um veículo 0 km, como uma casa na praia, como uma casa própria, tudo isso, gente, se você não tomar cuidado, toma o lugar do verdadeiro Deus. E Deus espera de mim, de você, que Ele esteja sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Aqui eu quero mostrar para você que é um chamado de despertar, para que eu e qualquer pessoa que Deus permitir que veja essa live, não fique baseado nessas situações, não crie fundamentos em cima de coisas que vai ser consumida, que vai ficar na terra, que vai se acabar. Você não deve depositar isso aí, que você diz que tem, o que você é, como fosse primazia. Porque aí começa a se tornar o que eu comecei a falar lá em cima. Começa a se tornar, sem você às vezes nunca ter percebido, um ídolo.
E aí você adora, aí você venera, aí você coloca toda a sua vida, toda a sua força em cima dessas coisas. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa, qualquer um ou qualquer coisa, quero deixar bem claro, qualquer um ou qualquer coisa que tome o lugar do Deus vivo e verdadeiro em sua vida pode vir a tornar-se um ídolo. Você sabia? A palavra nos dá esse respaldo, sabe? E aí que está a questão. A conclusão final é essa. Quando chegar, por exemplo, uma crise, esse Deus vai salvar você? Quando de fato a sua carreira, algum momento você ficar desempregado, como é que fica? Se um dia você desfaz o tal carro 0 quilômetro, da sua empresa, do que você tem, do que você... Como é que... Gente, vai salvar? Não vai salvar. Agora o Senhor vai. Aleluia. O Senhor nos salva. Em tempos de crise. Olha o que está acontecendo no mundo global. Onde tem que estar a minha fé? A minha fé não pode se basear em tudo que está sendo falado que eu estou ouvindo. A minha fé está baseada no que a Bíblia diz sobre um Deus, Rafa, um Deus que cura, um Deus que protege, um Deus que guarda, um Deus que salva. A minha fé está baseada no que a Bíblia diz em Salmo 1. A minha fé está baseada no Salmo 91, no Salmo de número 23. A minha fé está baseada nas próprias palavras do Senhor Jesus nos Evangelhos. Eu não posso abrir mão disso. É aí que está a questão. Gente, se chegar uma crise na sua vida, na sua história, na sua família, aí que está. Esse Deus onde você depositou essa confiança, esse Deus minúsculo, o recurso, enfim, o que você diz que tem, o que você é, vai salvar? Então, às vezes Deus nos permite ver a futilidade daquilo em que depositamos a nossa confiança. Foi isso que Deus fez, para quem não sabe, voltando ao Velho Testamento, foi isso que Deus fez ao grande Deus daquela época chamado o tal de Faraó, o Deus minúsculo. Foi isso que Deus fez ao Faraó, ao povo, o próprio povo do Egito. Os egípcios, para quem não sabe, adoravam praticamente tudo, inclusive aves, o rio Nilo, as plantas, eles veneravam tudo, adoravam tudo. Aí, não importasse o que fosse, eles adoravam. Aí o que Deus fez, o Senhor dos Exércitos fez, o Eu Sou, glória a Deus, fez. O Senhor, ao mandar as pragas, sim, 10 pragas, afligiu-os com aquilo que eles mesmos veneravam e adoravam. Então Deus estava dizendo, em suma, querem idolatrar? Tudo ok. Aí vai aí um sapo, e Deus mandou um monte de rã, mandou um monte de rã para vocês. Agora idolatrem esses monte de rã, mas um monte, gente. Idolatrem à vontade. Pegou? Então cada praga era Deus destronando 10 principados que eles mesmos adoravam e veneravam. E aí que tá. Aí você olha a história, gente, chegou um momento que havia sapo, rã, por todos os lados e situações, na cama, nos fornos, no chão, nas casas. Deus estava lhe mostrando a futilidade, sabe, daquilo em que eles tinham confiança, se venerando e adorando por muito tempo. Seus supostos deuses, e no caso ali, imagina a decepção. Imagina se eu trago para os dias atuais. Seus supostos deuses, ou seja, em quem você mais confia, em quem mais você está depositando confiança, já desapontaram você? Já desapontaram você? Pensa um pouco, por favor. Senão, eu tenho algo a dizer para você. Vão desapontá-lo. Vai chegar uma hora que você verá que não são reais, que não pode trazer para você o que o verdadeiro Deus pode trazer. Eu quero te apresentar hoje um Deus verdadeiro, que em todos os tempos da humanidade, ele se fez presente, estendendo a mão, livrando, salvando. Como ontem ouvindo a palavra, e isso fez eu refletir. No dia que se levantou uma grande estátua, que ao som de muita música, todo o povo teria que se dobrar ao toque daquela música. E ali havia outros judeus.
havia outras pessoas. Mas a Bíblia relata que 3 jovens não se prostrou, não adorou e não venerou. E aí a sentença foi que eles foram jogados na fornalha. E essa fornalha aquecida 7 vezes mais. Até aqueles que foram jogar foram consumidos, morreram. Mas o que ninguém sabia é que com eles estava o 4º homem. Aleluia! E aí que está a questão. Eles se entregaram de corpo, de alma e espírito ao verdadeiro Deus. Não teve como eles não serem testemunha ocular de fatos, de sinais, de prodígio e maravilha que aconteceu naquele dia. Eles foram testemunha ocular de saber que com eles ali, o 4º homem trouxe a toda aquela raça, aquele povo, aquele rei, quem é o verdadeiro Deus. Gente, nessa batalha de deuses, só há um verdadeiro Deus. E esse Deus é o que a Bíblia mostra desde Gênesis e Apocalipse, que ele em toda situação não dá sua glória a ninguém. A ninguém. Não tem como você achar um relato na palavra que Deus, beleza, eu concordo, pode ficar nessa sua adoração. Ele não aceita. O próprio inimigo, na tentação, tentando Jesus como 100% homem, não teve de Jesus como 100% homem a veneração, a adoração. Se prostrar, olha, primeiro Adão, entregou tudo na minha mão. Até isso é um artimanho do inimigo. A quem você está cultuando? A quem você depositou sua verdadeira confiança? É o Deus verdadeiro? Glória a Deus. É esse Deus que nós estamos hoje aqui falando, o Deus único e verdadeiro? Reconheça hoje e ponha no seu coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus, embaixo na terra. Nessa terra não há nenhum outro. Deposite, eu convido você a colocar hoje tudo que você tem, tudo que você é, nas mãos do Senhor. Adore a Ele, cultue a Ele, se entregue a Ele, adore o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Essa é uma palavra que eu trouxe hoje para você pensar. Quem está de fato tomando o lugar de Deus? Deus é o primeiro. Você colocou Ele acima de tudo, acima das suas finanças. Gente, é tão forte essa palavra que eu hoje comentando com a missionária Dilza, que é minha mãe, falando. Deus mostra que eu tenho que ter Ele acima do que um pai, do que uma mãe, do que os filhos. Em primeiro lugar, porque se Deus estiver em primeiro lugar, gente, é em primeiro lugar Deus. Segundo lugar a família. Terceiro lugar a igreja. Mas quem é o primeiro em tudo? Deus. Então tá tudo certo em relação. Deus em primeiro. Vem a minha família, deu tudo certo. Vem a igreja, glória a Deus, aleluia. Pense nisso, reflita nisso e mergulhe no que eu estou falando. Busque de Deus mais sabedoria. Comece a pensar que as coisas estão dando errado porque você não pôs Deus em primeiro lugar. E começa a cultuar, começa a adorar, começa a ser grato a Deus. E tudo que tiver que ser mudado, em nome de Jesus, nesse dia, é hoje. Reconheça isso hoje. Deuteronômio 4:39, para que as coisas mudem na sua história, mudem na sua família, mudem em tudo que você é, para a glória de Deus. Vamos cultuar a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos colocar em primeiro lugar, tá junto comigo? Glória a Deus, que Deus te abençoe, que seu dia seja um dia de vitória, para a honra e a glória de Deus. Eu, como ministro de Deus, oro para que Deus abra o teu entendimento, para que as minhas palavras que foram hoje lançadas, proclamadas, alcance a tua mente e teu coração, e o Espírito Santo comece a abrir, comece a mostrar que você tem tudo para ser feliz, que tudo para você nessa terra, Deus sendo o primeiro em tudo, Deus vai te abençoar, querido, em tudo que você pôr as mãos, aonde colocar as plantas dos seus pés, os seus projetos, tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus, Deus vai te trazer o melhor dessa terra. Amém? Receba aí, o meu abraço. Um beijo no seu cadinho, no seu coração, que o Senhor te abençoe. Que você possa, no início dessa segunda-feira, aí vem uma semana maravilhosa, você comece agora, a partir de hoje, dizendo: Deus, eu entendi o teu recado. Tu és o Deus único e verdadeiro. E a minha vida, meu corpo, alma e espírito, eu coloco nas tuas mãos. O que eu sou está nas tuas mãos. Você verá a mudança que vai acontecer. À tarde, querido,
eu retorno depois das 15 horas, como você sabia. Amém? Até lá, que Deus te abençoe. E aqueles que entrou pela primeira vez, meu nome é Reginaldo, sou ministro do Evangelho, fui dado à sua igreja com ministério apostólico. Amém? Estou aí de domingo a domingo, falando na parte da manhã, na parte da tarde, uma palavra revestida com poder celestial. Shalom! Tenha um bom dia com a graça de Deus.